Hoje é dia do quadro Nossos Direitos com o defensor público Fábio Roberto, que já está aqui com a gente para falar hoje de pensão alimentícia. Afinal, este é um tema que gera muitas discussões. A gente até brinca que assim, a lei da pensão é uma das poucas leis que funcionam aqui no país. É uma brincadeira, mas que acaba sendo muito verdade, né, defensor? Bom dia. Bom dia, é isso aí, José. Por que essa lei ela tem essa fama? Porque no Brasil é possível a prisão do devedor de alimentos ou da devedora de alimentos. Então, mas para que ele chegue a essa situação é necessário que haja uma sentença anterior determinando a pensão alimentícia. Então, muita gente faz essas perguntas, mas eu nunca recebi pensão, eu posso pedir a prisão do devedor de alimento ou da devedora de alimentos? Depende. Antes, você precisa ter uma sentença de um juiz determinando aí a fixação da pensão alimentícia. E se ele depois não cumprir ou não pagar, isso é possível, sim, a decretação da prisão por conta da falta de pagamento da pensão, e por isso que todo mundo fala que a lei de alimentos é uma lei que dá problema e dá muita cadeia. O que acontece? Hoje, a Defensoria Pública e a Advocacia Particular, ela vem buscando soluções mais tranquilas em relação às pessoas envolvidas de uma família. E a gente vem desenvolvendo muito trabalho de conciliar, tentar resolver o problema e levar ao juiz apenas um acordo prévio estabelecido entre as pessoas. Então, se você tem aí algum problema em relação à pensão alimentícia, procure um advogado particular e, se não puder pagar, a Defensoria Pública do seu estado está aí para isso. Defensor, como é um assunto muito polêmico, envolve muitas nuances, a gente preparou uma reportagem. A gente vai assistir juntos e depois a gente continua. E se você tem dúvida, já manda no nosso WhatsApp que a gente vai passar daqui a pouquinho. Vamos ver a reportagem. Pensão alimentícia é, assim, alguém que precisa, né? Que seja necessitado, é isso? O senhor sabe o que é pensão alimentícia? Não, bem não, né? Não? Não. O senhor não sabe quem tem direito à pensão alimentícia? Não. O que o senhor acha que é? Eu nem respondo para realmente não responder errado. Pensão alimentícia é aquela que o pai é obrigado a dar para o bebê, para um filho. O assunto ainda traz muitas dúvidas. Afinal, quem tem direito à pensão alimentícia? O Código Civil prevê que a pessoa que não possa, por si só, suprir todas as suas necessidades básicas, poderá pedir aos parentes uma ajuda para sobreviver. E inclui grávidas, ex-companheiro, outros parentes próximos com necessidade comprovada e os filhos. Embora seja conhecida como pensão alimentícia, na verdade, o valor a ser pago não deve se limitar ao pagamento de alimentos, mas garantir custos com educação, moradia, vestuário, saúde, entre outros. Faz a pensão alimentícia porque eu acho que o homem não tem que ter vergonha na cara, entendeu? E criar os filhos e zelar pelos filhos, né? É obrigação, no mínimo, né? Tem que honrar o compromisso, né? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2020, 56 pessoas foram presas em Manaus por não pagar a pensão alimentícia. Em 2019, o número foi maior, 197. Não é só você colocar um filho no mundo e deixar jogado aí, não. Tem que ter educação, alimentação, saúde, tem que ter tudo. Nas ruas, a principal dúvida é em relação ao valor a ser pago. Qual o dever do pai, no caso, com relação à pensão do filho, exatamente, com relação a valores, né? Baseado em que é feito esse cálculo, no caso? Eu fazia a pergunta assim, se um certo rapaz se envolve com uma mulher num relacionamento e ele não tem responsabilidade, não tem trabalho,
e ele acaba sendo preso. O que a gente poderia fazer para a pessoa que não tem condições de pagar, mas ele teve a oportunidade de ter relacionamento? A reportagem já termina com uma pergunta. Quem não tem condições, mas tem um filho de um relacionamento, como é que é feito esse procedimento? A pessoa não trabalha, e agora? Como é que fica? Larissa, só tentando responder a todas as perguntas, excelente. A pensão alimentícia, ela é paga em várias situações. Primeiro, em relação a uma criança ou um adolescente, que pode ser paga pelo pai ou pela mãe também. A pensão alimentícia pode ser paga por ex-companheiros, marido e mulher, também depois do divórcio, dependendo de algumas situações excepcionais. Não é qualquer divórcio que um dos companheiros ou dos cônjuges que vão ter direito à pensão. E também em relação aos idosos. Então, a gente tem várias possibilidades. E o que a gente verifica? A necessidade dessa pessoa que precisa, a possibilidade de quem vai pagar e, dependendo se tiver várias pessoas, quem pode mais, paga mais. Em relação ao desempregado, ou às vezes houve um relacionamento amoroso rápido, mas daí surgiu uma bela criança, essa pessoa tem o dever de pagar a pensão alimentícia. E principalmente, Larissa e José e todos que nos acompanham, durante a gravidez, que são chamados alimentos gravídicos. Então, é necessário efetuar o pagamento e quem está desempregado, eu sempre brinco o seguinte, quem está com a criança, quando sente fome, não quer saber se o pai ou a mãe estão desempregados. E aquele que está com a criança não tem como desligar a criança porque está sem emprego. Então, o desemprego vai ser avaliado na hora da fixação da pensão, mas a pessoa vai ter que realmente fazer um bico, buscar outras possibilidades para efetuar o pagamento da pensão. Em outras situações, o que acontece é quando a pessoa paga uma pensão em um valor elevado, ou um valor levando em consideração que ela está empregada, e depois ela perde o emprego. Neste caso, é possível procurar um advogado particular ou a Defensoria Pública para entrarmos com uma ação para revisar, chamada ação revisional de alimentos, buscando aí a diminuição de um valor por conta dessa modificação financeira. A gente tem várias perguntas aqui, nós estamos recebendo, e a primeira é a seguinte: quantos % deve ser cobrado em cima do valor que o genitor recebe? Tem um valor mínimo, uma porcentagem mínima ou máxima? Não há um percentual pré-estabelecido. A gente vai olhar o seguinte, o que você faz? Qual o seu trabalho? Isso o judiciário vai analisar. Qual o trabalho do pai, qual o trabalho da mãe? Como que a criança está? O que ela precisa? A criança precisa de um tratamento médico? Isso tudo a gente vai ter que provar na ação de alimentos e o juiz fixa um valor. O que normalmente gerou aí uma ideia de que é 20%, mas isso é muito relativo. Você, na ação de alimentos, vai provar qual é a possibilidade, ou seja, o pai recebe quanto, mais ou menos. E se tiver dúvida, durante a ação, a gente vai pedir, o juiz vai mandar um ofício para o empregador do pai ou da mãe, para verificar qual é o dinheiro líquido, qual o salário líquido que ele recebe. Mas aí é um percentual que a população acha que é fixo, não é fixo. Então, por exemplo, aquele que paga a pensão, que pode ser a mulher ou o homem, ele tem outra família, então, e tem outros filhos. O juiz também vai levar em consideração isso na fixação e esse percentual pode ser abaixado. Geralmente, as pessoas pensam dessa forma em um percentual fixo e faz acordos extrajudiciais para tentar aí resolver isso.
a dica que eu dou é: busque um profissional da área do direito, procure a defensoria aí no seu estado, na sua cidade. Hoje nós estamos fazendo atendimento remoto, então ficou muito fácil, você não precisa se deslocar. Se sua cidade não tiver defensor, basta procurar a defensoria nos meios de comunicação ou até mesmo nas redes sociais. Olha, eu acho que a gente tem que repetir esse assunto na próxima vez, porque a gente está recebendo várias perguntas aqui. Tem uma que você já respondeu, é como o juiz determina o valor da pensão alimentícia. A gente até falou isso, mas tem uma aqui que chama a atenção. Bom dia, o pai pode escolher, ao invés de pagar a pensão alimentícia, abrir mão de um bem, de um imóvel, como se fosse uma troca? Existe essa possibilidade? O acordo, o que vai acontecer? Esse bem, depende. O que acontece? No divórcio, a mulher ou a outra parte, no divórcio, os pais têm direito a metade dos bens que foram construídos durante a relação ou durante o casamento. Isso já é direito das partes do casamento ou da união estável. Agora, se for outro bem, e se esse bem podendo ser vendido para converter em um valor que será depositado em uma conta e assim manter o sustento da criança, sim. Agora não dá, por exemplo, para aquele que está saindo do divórcio, oferecer um bem que será, na realidade, em que a criança e a mãe vão morar, né? Porque como que a mãe vai conseguir manter essa criança? Agora, se a mãe tiver condição plena de manter a criança com seu salário e houver esse acordo, é possível que a advocacia e a defensoria pública apresente essa hipótese e o juiz e o Ministério Público, que será ouvido obrigatoriamente, o juiz, no final, pode sim conceder a homologação desse acordo extrajudicial. Mas tem que ter são muitos detalhes para que isso ocorra, porque nós precisamos garantir o desenvolvimento e uma vida tranquila para a criança ou o adolescente e até mesmo, se for o caso, um idoso, no caso de pensão, paga pelos pais pelos filhos aos pais. Essa então foi a parte 1 desse assunto aí de pensão alimentícia. Recebemos muitas perguntas, defensor, então vamos remarcar uma segunda parte para a gente responder o pessoal que mandou. Desde já, nosso muito obrigado, um ótimo fim de semana. Um abraço para vocês, sextou com seus direitos. Sextou, obrigada, bom fim de semana.